Bom dia, pessoal! Eu estou gravando esta videoaula para ajudar vocês a corrigirem o estudo complementar 1, visto que os estudos complementares são extremamente importantes, pois são provas minhas de anos anteriores. Então, a prova parcial que vocês farão terão questões muito semelhantes a essas presentes no estudo complementar. Logo, é necessário que vocês dominem as instruções, saibam como fazer cada um dos exercícios. O meu computador está aqui ao lado e o documento referente ao estudo complementar 1 está aberto. Então eu vou ler cada uma das questões e vou explicar qual é a alternativa correta. A primeira questão solicita o seguinte: assinale a alternativa que apresenta uma frase em que há um substantivo comum, simples, derivado e concreto. Em cada alternativa tem uma frase. Primeiramente, vocês devem localizar todos os substantivos presentes nessas 5 frases. Após, vocês devem verificar qual é, ao mesmo tempo, comum, simples, derivado e concreto. A resposta correta é a da letra B, pois nesta alternativa há o substantivo fogareiro. Fogareiro é comum porque não é próprio, ele é simples porque ele não é composto, ele é derivado porque ele deriva da palavra fogo e ele é concreto, pois além de eu poder tocar, né, de certa forma, ele não depende necessariamente de mim para existir. Já a questão número 2 solicita o seguinte: no trecho abaixo, qual é a classe dos termos destacados A e A, respectivamente? Como se pode saber essa classificação? Bom, a palavrinha A pode ser ou artigo definido ou pronome pessoal do caso oblíquo. Ela será artigo definido quando ela estiver acompanhando um substantivo. E será um pronome pessoal do caso oblíquo quando estiver substituindo um substantivo. Então, nós precisamos ler o trecho extraído do livro e analisá-lo. Então, é o seguinte, a primeira frase é: uma formiguinha que escapou da matança passou perto do meu pé. Eu já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabeça, como uma pessoa desesperada. Deixei-a sumir numa fresta do assoalho. Esse A está substituindo o substantivo formiguinha, por isso é um pronome pessoal do caso oblíquo. Agora, a outra frase é: minha prima dormia com a cabeça coberta. Este A não está substituindo um substantivo. Este A está acompanhando o substantivo cabeça, então é um artigo. A resposta correta é da letra D. O primeiro é pronome pessoal do caso oblíquo e o segundo é artigo definido. O primeiro está substituindo um substantivo e o segundo está acompanhando um substantivo. Fácil, né? Na questão de número 3, há a seguinte pergunta: no trecho abaixo, qual é a classe da palavra uma em suas 2 aparições? Como se pode saber essa classificação? Nós já discutimos em aula que as palavras um e uma podem ser artigo indefinido ou numeral cardinal. Será numeral cardinal, a palavrinha uma será numeral cardinal, quando estiver indicando quantidade. Eu só poderei saber isso analisando o contexto, ou seja, lendo o texto. Então, nós vamos ler e vamos analisar. Me lembro que botei o crânio em cima da pilha. Me lembro que até calcei com ele as omoplatas para não rolar. E agora ele está aí no chão do caixote, com uma omoplata de cada lado. Por acaso você mexeu aqui? Deus me livre, tenho nojo de osso, ainda mais de anão. Ela cobriu o caixotinho com plástico, empurrou-o com o pé e levou o fogareiro para a mesa. Era a hora do seu chá. No chão, a trilha de formigas mortas era agora uma fita escura que encolheu. Vocês perceberam que a palavra uma está em destaque no trecho, aparece 2 vezes. Apenas na primeira aparição está indicando quantidade, pois a narradora diz que ela colocou uma omoplata de cada lado. Então, esta palavrinha uma é um numeral cardinal. Já na segunda aparição, a palavra uma não está indicando quantidade, então é um artigo indefinido. A resposta correta é a letra C. O primeiro é numeral cardinal e o segundo é artigo indefinido, pois apenas o primeiro indica quantidade. Já a questão número 4 solicita o seguinte: no trecho a seguir, observe os adjetivos e as palavras a que eles se referem e marque a alternativa correta. O trecho é: levantei e dei com as formiguinhas pequenas e ruivas que entravam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta. Atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de osso e desembocavam lá dentro. Eram formigas disciplinadas como um exército em marcha exemplar. Primeiramente, precisamos localizar quais são os adjetivos. Os adjetivos são, lembrando que adjetivo é a palavra que caracteriza um substantivo. Os adjetivos são pequenas e ruivas, que estão caracterizando as formigas, espessa, que está caracterizando a trilha, disciplinadas, que está caracterizando as formigas, e exemplar, que está caracterizando a marcha. Então, são ao todo 5 adjetivos.
Vocês ficariam em dúvida entre a questão da letra B e a questão da letra C, pois ambas dizem que há 5 adjetivos. Agora, vocês precisariam analisar quais deles são biformes e quais são uniformes. Lembrando que os adjetivos biformes são aqueles que possuem duas formas, uma para o gênero feminino e outra para o gênero masculino. E os uniformes são aqueles que possuem uma única forma para ambos os gêneros. Então vamos ver, eu posso dizer pequenas e pequenos, então este adjetivo é biforme. Eu posso dizer ruivas e ruivos, então esse adjetivo é biforme. Eu posso dizer espessa e espesso, então esse adjetivo é biforme. Eu posso dizer disciplinadas e disciplinados, então esse adjetivo é biforme. Porém, eu digo aluno exemplar e aluna exemplar. Esse adjetivo não tem duas formas, então ele é uniforme. Logo, nós temos, ao total, 4 adjetivos biformes e apenas um uniforme. Por isso, a alternativa certa é a letra C de carro. A questão de número 5 pede o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a classificação correta dos pronomes em destaque no trecho a seguir. Os pronomes em destaque são eu, você e meu. Nós aprendemos ainda nas aulas presenciais, na verdade nós relembramos, pois estamos fazendo uma revisão de um conteúdo que já foi ensinado no 6º ano, que o eu é um pronome pessoal do caso reto, o você é um pronome pessoal de tratamento e, por último, o meu é um pronome possessivo. Lembrando que os pronomes possessivos indicam posse, lembrando que os pronomes de tratamento indicam um certo grau de formalidade e lembrando que os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que são sujeitos, eles vêm diante de um verbo, eles conjugam os verbos. Lembram disso? Então, nós já ficaríamos em dúvida entre a letra A e a letra B. Porém, a questão ainda pede que vocês indiquem quais desses pronomes são substantivos e quais são adjetivos. Gente, os pronomes substantivos são aqueles que substituem substantivos ao longo do texto. O eu e o você claramente estão substituindo substantivos, que são os nomes desses personagens, certo? Então, esses são pronomes substantivos. Já o meu não está substituindo um substantivo, então ele é considerado um pronome adjetivo. Ele está acompanhando, está se referindo ao substantivo banheiro. Logo, a resposta correta é a letra A, de amor. A questão número 6 pede para que vocês digam qual é o tempo de cada um dos verbos que estão em destaque no seguinte trecho. Busquei o tablete de chocolate perto da porta, senti de novo o cheiro, mas seria bolor? Não me parecia um cheiro assim inocente. Os 2 primeiros verbos, busquei e senti, são verbos que estão conjugados no pretérito perfeito porque são ações concluídas no passado. Já o verbo seria está no futuro do pretérito, pois é um futuro que depende de uma condição. Por exemplo, se eu pudesse, eu seria uma excelente professora de alemão, inglês. Já o parecia é um verbo no pretérito imperfeito. Lembram que uma forma interessante de diferenciar o perfeito do imperfeito é pensar que o perfeito é uma ação de fato concluída no passado e o imperfeito pode ser uma ação que foi interrompida. Então, a ordem correta é pretérito perfeito, futuro do pretérito e pretérito imperfeito. A resposta correta é a letra B. Na questão número 7, é necessário informar qual é a correta classificação dos advérbios e das locuções adverbiais em destaque no seguinte trecho. Acabei dormindo em cima da mesa, estava muito exausta. Quando acordei, a trilha já estava em plena movimentação. Então fui ver o caixotinho. Aconteceu o que eu esperava. O que foi? Fala depressa, o que foi? Ela firmou o olhar oblíquo no caixotinho debaixo da cama. Estão mesmo montando ele rapidamente, entende? O esqueleto já está inteiro, só falta o fêmur. E os ossinhos da mão esquerda fazem isso num instante. Vamos embora daqui agora. Você está falando sério? Vamos embora com certeza, já arrumei as malas. Gente, olhem só. Em cima da mesa é uma locução adverbial de lugar. Muito é um advérbio de intensidade. Rapidamente é um advérbio de modo, é o modo como estão montando o esqueleto. Agora é um advérbio de tempo e com certeza é uma locução adverbial de afirmação. O advérbio é uma só palavra e a locução adverbial é formada por mais de uma, certo? Então, a alternativa certa é a letra D. Primeiramente, temos uma locução adverbial de lugar, depois um advérbio de intensidade, depois um advérbio de modo, a seguir um advérbio de tempo e, por último, uma locução adverbial de afirmação.
Na questão número 8, vocês deveriam classificar 3 locuções em destaque em outro trecho que nós leremos agora. Olhei de longe a trilha, nunca elas me pareceram tão rápidas. Calcei os sapatos, descolei a gravura da parede, enfiei o urso no bolso da japona e fomos arrastando as malas pelas escadas. Mais intenso o cheiro que vinha do quarto, deixamos a porta aberta. Foi o gato que miou comprido ou foi um grito? No céu, as últimas estrelas já empalideciam. Quando encarei a casa, só a janela vazada nos via. O outro olho era penumbra. 3 locuções estão em destaque. Da japona, fomos arrastando e no céu. Da japona é uma locução adjetiva, pois está caracterizando o substantivo bolso. Fomos arrastando são 2 verbos, então é uma locução verbal. E no céu indica lugar, então é uma locução adverbial de lugar. A resposta correta é a letra B de bola. A questão número 9 pedia que vocês dividissem em uma tabela o verbo desfilava em radical, vogal temática, desinência, conjugação e ainda pedia também que vocês indicassem como este verbo é quando ele está no infinitivo. Então é o seguinte, radical é aquela partezinha do verbo que não se altera quando nós o conjugamos. É a parte essencial do verbo, é a parte que carrega o significado do verbo. Então vamos pensar, eu desfilo, tu desfilas, ele desfila. Qual é a parte que não se altera? Desfio, até o L. Então, radical é desfio. A vogal temática é a vogal que vem antes do R quando o verbo está no infinitivo. Desfilava no infinitivo é desfilar. Então, a vogal temática é o A. A desinência é o finalzinho do verbo. Nós retiramos o radical, que é desfio, e a vogal temática, que é A. O que resta, que é o finalzinho do verbo, a terminação, que indica o tempo, o modo, a pessoa, é a desinência, que no caso é o vá. Então, o radical é desfio, a vogal temática é a e a desinência vá. E no infinitivo, nós já discutimos que este verbo é desfilar. Então, agora só falta a conjugação para eu completar a tabela. Quando a vogal temática de um verbo for a conjugação é primeira. Quando a vogal temática for e, a conjugação é segunda. E quando a vogal temática for i, a conjugação é terceira. Como a vogal temática deste verbo é o a conjugação é primeira. Isso mesmo. As questões de número 10, 11, 12, 13, 14 e 15 fazem parte de um único exercício em que vocês precisam classificar as palavras que compõem a frase "A mulher enfiou o dedo no pote de cola". A palavra a é um artigo definido, pois está acompanhando o substantivo mulher. A palavra mulher é um nome, então é um substantivo. É um substantivo comum, porque não é próprio, é simples, porque não é composto, é primitivo, porque não é derivado, e é concreto, porque não é abstrato. Enfiou é um verbo que indica uma ação concluída, então é um verbo no pretérito perfeito do indicativo. O é um artigo definido, pois está acompanhando o substantivo dedo. Dedo é um nome, então é um substantivo que, assim como mulher, é comum, simples, primitivo e concreto. E no pote de cola é uma locução adverbial de lugar. A questão mais difícil, com certeza, era a última, que é a questão de número 16, pois nessa questão vocês deveriam formular uma frase que tivesse exatamente essa estrutura. Um pronome interrogativo, um verbo no pretérito perfeito do indicativo, um artigo definido, um pronome possessivo, um substantivo comum composto primitivo e concreto e um advérbio de tempo. Difícil, né? Tenho certeza que essa questão foi a que vocês mais quebraram a cabeça para fazer. Mas olha só como pode ser facinho, facinho. Um pronome interrogativo. Quem? Um verbo no pretérito perfeito do indicativo, que é aquela ação concluída no passado. Compreendeu. Um artigo definido, poderia ser a, o, as ou os. Quem compreendeu? A. Um pronome possessivo. Minha. Um substantivo comum composto, primitivo e concreto. Tem que ser composto, muito difícil. Videoaula. E um advérbio de tempo, hoje. Quem compreendeu a minha videoaula hoje? Eu espero que todos vocês tenham realmente corrigido o estudo complementar por meio dessa videoaula. Eu espero que vocês realmente tenham pego o caderninho de vocês, o estudo complementar impresso, tenham pego a canetinha, tenham escutado e corrigido questão por questão, porque nós estamos tendo aula à distância. Vocês precisam seguir aprendendo ao longo desses dias e eu estou aqui gravando essas aulas, me esforçando para que isso realmente aconteça.